atrás da orelha. Eu quero até mandar lá pro Plihal para ver se é verdade esse bilhete. Gerson está de saída do Flamengo, Plihal? Está de saída sim, Lili, ao que tudo indica. Mais um jogador brasileiro a defender as cores do Zenit da Rússia. Luiz Henrique Pascoal foi para lá e se foi da seleção brasileira também, com o Dorival Júnior durante um bom tempo nas eliminatórias, inclusive foi titular e inclusive fazendo gols. E jogando bem. E jogando bem, assim, sendo uma figura quase assim, figurinha quase carimbada para a Copa do Mundo, passaporte quase carimbado para a Copa do Mundo ano que vem, mesmo que o Brasil ainda não esteja oficialmente classificado para o Mundial. Hoje, claro que a pergunta sobre o Gerson foi feita ao Carlo Ancelotti. Vamos ouvir agora o que ele respondeu, com a habilidade que lhe é peculiar. Hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y todos pueden ser protagonistas en el Mundial desde 2026. El fútbol en este momento es global. Yo creo que no hay mucha diferencia de un jugador que juega en el campeonato brasileño a un jugador que juega en los campeonatos europeos. Creo que los jugadores se adaptan muy bien y no tengo, en este sentido no tenemos ningún tipo de problema. El jugador brasileño que juega aquí está listo para jugar estos tipos de partidos. Tá bom, a gente finge que acredita, né, Pascoal? Que não tem nenhuma influência se o cara joga no Brasil, se o cara joga na Arábia Saudita e ele não se chama Neymar, se o cara joga na Rússia, a sumida, o sumiço do Luiz Henrique fala por si só. E você, malandro velho que notou ali nas entrelinhas dessa resposta do Ancelotti, em que ele começa dizendo que conversou já com o Gerson, portanto, isso é claramente uma questão que ele cita ligas menos exigentes. E no caso da Rússia, como a Rússia não pode disputar competições europeias, com muito menos jogos, ele vai jogar menos. O que, por um lado pode ser positivo, vai chegar mais inteiro na Copa, mas vai chegar com menos veia competitiva. A gente já teve um caso semelhante desse na seleção brasileira, que era o caso do Júlio César do goleiro, que foi jogar no Canadá, lembra disso? No Toronto. Então a gente já teve um caso semelhante a esse, né? E a gente queria ver o Júlio César na seleção brasileira, foi jogar até na segunda divisão inglesa, né? Não foi Crystal Palace. Não foi Crystal Palace, não. Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers. O dia que eu cheguei na Inglaterra para fazer um jogo da seleção brasileira, campinho pequenininho. O rapaz que me atendeu no guichê da imigração era torcedor do Queen's Park Ranger. É engraçado que eles sabem a vida da gente inteirinha, sabe se a gente é jornalista, é um negócio impressionante, eles sabem tudo. Então, o Plihal, só para dizer para você... Puxaram a tua capivara lá? Puxa fácil, bota o botãozinho e sai sua ficha inteirinha ali. O Plihal, eu penso da seguinte forma, o Gerson, na resposta do Ancelotti, ele diz assim, as ligas de menos exigência e que tem o menor número de jogos. Quer dizer, ele vai para a Rússia, vai jogar menos e não vai ter exigência. Como é que ele pode ser exigido na seleção brasileira? Você está no meio campo da seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Eu acho que isso cria um complicador para o Gerson. Não acho que ele possa assumir, porque eu acho o Gerson um baita jogador, né? Como eu acho o Luiz Henrique outro baita jogador, que teria um espaço na seleção brasileira. Mas é uma questão pessoal. Eu não posso dizer que o Gerson está fazendo certo ou está fazendo errado. É uma opção pessoal, uma opção de vida que ele vai ter. É uma opção de ter recursos financeira para o restante da vida dele. Então, eu não critico esse tipo de coisa. Mas discuto a possibilidade da permanência na seleção brasileira. Como você disse, se um já sumiu, o outro também pode sumir. Ô Zé, deixa eu perguntar para o Zé, Lili. Zé, que jogava mais ou menos ali no setor do Gerson, embora jogasse um pouco mais recuado na comparação ao Gerson.
pintasse para você uma proposta de um local mais periférico, falando de futebol, um ano antes da Copa, com você titular da seleção brasileira, mesmo que fosse para ganhar, estão falando 3 vezes mais do que ele recebe no Flamengo, que com certeza não é pouco dinheiro, o que ele ganha no Flamengo. Você iria, Zé Elias? Iria sim, Plihal, iria sim. Porque a seleção brasileira é muito importante, mas assim, você tem um pós-carreira também, né, que muitas vezes você tem que pensar. Muitas vezes as pessoas não conhecem a vida dos jogadores de futebol. Às vezes você tem, se você pegar 10 jogadores de futebol, 7 terão a mesma história, mais ou menos. Pai, mãe, filho, o arrimo de família de um, arrimo de família de outro, infelizmente a verdade é essa. Mas assim, eu vejo de forma diferente essas palavras do Ancelotti, né? Porque assim, primeiro, se ele conversou com o Gerson, ele tem a preocupação de falar para o jogador, olha, conversamos com você, estou conversando com você, conto com você. Né? E existem outras formas de você acompanhar o jogador. O Rodrigo Caetano falou assim, é uma liga menos exigente, é uma liga que não vai exigir tanto, mas assim, sabe aquela, eu não sei se, eu acho que o Zinho não, porque o Zinho teve presença constante na seleção brasileira e eu acho que viveu uma situação totalmente diferente da minha. Mas quando eu fui para o Bolonha, em 99, né, 99, 2000, na época era o Vanderlei Luxemburgo o treinador. E o Vanderlei Luxemburgo foi até a mim ali e falou, olha, vem cá, eu conto com você, eu estou te observando, eu quero ver você jogando, né? Porque às vezes, Plihal, você pode jogar 40 partidas no ano. Uma coisa é você jogar 40 partidas, outra coisa é você apenas entrar em campo, né? Tem muito jogador que entra em campo só. Tem muito jogador que apenas faz numeração durante 90 minutos. Então tem maneiras de você enxergar as coisas, né? Determinadas situações. Eu não critico o Gerson se ele aceitar de fato essa oferta. Eu acho que ele deve ter os seus motivos para aceitar isso daí. Não critico porque assim, quando fui convocado para a seleção brasileira, estava tudo lindo, maravilhoso, beleza, tal. O dia que eu fui cortado, nunca mais me ligaram. Nunca mais se preocuparam se eu estava bem ou não. Nunca mais se ligaram ou falaram assim, você precisa de alguma coisa? Tá tudo certo? Não, jamais. Por quê? Porque futebol é um negócio. Futebol é business. Infelizmente, da época que eu joguei e da época que o Zinho, né, nós somos muito parecidos. Você tinha esse sentimento de seleção, de pertencimento à seleção brasileira. Você tinha esse sentimento de querer jogar pela seleção brasileira. De chegar na seleção era o topo, era o máximo que você almejava como criança, né? Para você ter uma ideia, em 94, quando o Zinho estava disputando a final, eu estava andando de carro, porque eu não aguentava ver a final de tão nervoso que eu estava. Né? Na hora que foi cobrar os pênaltis, eu estava sozinho no carro, esperando para gritar campeão, campeão, ou seja, tinha esse pertencimento. Hoje, nem sempre, são poucos os jogadores que passam isso para você. Se eu perguntar para você qual foi o jogador nos últimos anos que você falou assim, pô, esse cara serve a seleção como antigamente. O Casemiro nesse último jogo contra a Colômbia, contra o Equador, que nos trouxe um pouco disso daí. O cara está representando a seleção, tem esse sentimento. Eu torço para que eles voltem a sentir a seleção da forma como nós imaginávamos. Mas é um mundo diferente. Então, assim, eu não critico o Gerson. Não critico o Gerson e também não vou julgar a escolha dele, porque ele sabe por que ele está fazendo a escolha, ele sabe por que ele recebeu essa oferta e o que pode ter de benefícios lá na frente. Jogar na seleção brasileira daqui a um ano e tal, eu acho que assim, ninguém tem vaga cativa na seleção brasileira. Ninguém tem vaga cativa na seleção brasileira, nem mesmo o Gerson. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe disso. Né? Mas assim, se tivesse uma oferta dessa maneira, é lógico que eu iria sentar, conversar, primeiro com os meus familiares, porque serão eles que irão viver comigo após a carreira, após eu parar de jogar futebol, serão eles que vão estar ali nas dificuldades, serão eles que estarão na dificuldade mesmo quando eu estiver jogando, aí eu sento e converso, e depois eu vejo e tomo a melhor decisão. Zé, interessante essa sua perspectiva, né? Porque quando falou-se na saída do Gerson, ir jogar, né, no futebol russo,
russo, falando se é um jogador que iria acabar se escondendo para os olhos da seleção. Agora você fala sobre essa questão financeira, porque é muito fácil aqui a gente discutir sobre as contas, né? Sobre o dinheiro do outro, enfim, ele deve ter as questões familiares dele, e você acaba trazendo isso, né? Que na vida do atleta ele conversa com a família, senta, vê o que é melhor e aí toma a sua decisão. Eu quero jogar lá para o nosso Tetra, para, diante de tudo isso que o Zé falou, a gente pode ainda assim afirmar que jogar na Liga Russa é acabar se escondendo, não ficando aos olhos ali da seleção, uma liga que disputa várias competições, acaba dificultando talvez que ele seja convocado? Zinho, só um minutinho, desculpa, Zinho, já vou passar para você a bola. Eu vou falar um pouquinho do que... Eu fui julgado pelo um jogo contra a Argentina. Eu fiquei de fora de uma Copa do Mundo porque eu não joguei bem contra a Argentina. Né? Só para vocês terem uma ideia. E o treinador, o Zagallo, que Deus o tenha lá, e a sua comissão técnica, com exceção do Zico que veio depois, me conheciam há 5 anos. Eles não levaram em consideração o profissional que eu era, eles não levaram em consideração o período que eu fiquei com eles durante 5 anos, eles não levaram em consideração as dificuldades que eles encontraram e contaram comigo, e eu estive sempre presente ao lado deles. Isso não foi consideração nenhuma. E eu jogava no melhor campeonato do mundo, que era o campeonato italiano. Então, assim, só estou trazendo um outro lado que muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece. Né? Para trazer e para ser o mais humano possível e trazer o Gerson para que as pessoas possam analisar o ser humano. É só isso. E Vai lá, Zinho. Pelo lado do ser humano e do profissional, Teta. Sim. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Eu não iria, não. Eu, no lugar do Gerson, sendo o Gerson hoje, eu não iria. Uma opinião, assim, de vendo o cenário. E eu não estou falando nem só de seleção, é de qualidade de vida. Eu, todo respeito à Rússia, mas eu não gostei da Rússia, a estadia que eu estive lá. Estou pensando em adaptação no país, pensando na liga como está, pensando nos conflitos que existem, Rússia e Ucrânia, que não tem fim, não acaba essa guerra, pensando que a Rússia não disputa as grandes competições, pensando que eu ia ficar restrito somente a esse país, a jogar só nesse país, a me adaptar só nesse país, no momento de uma crise internacional que esse país vive, um conflito político enorme. Eu estou falando desse momento. Eu falei de parte financeira? Não falei. E não falei de seleção brasileira. Eu estou falando de qualidade de vida. Eu, Crisan César de Oliveira, no lugar do Gerson, não gostaria de levar minha família para morar num lugar que vive esse conflito todo. É o meu estilo de ser, de vida. E aí, pensando que o Gerson joga num dos maiores clubes do mundo e no Brasil, com o maior número de torcida, e que acabou de renovar um contrato, se tornando um dos maiores ou o maior salário do elenco, que ele é o capitão, que ele é o coringa, que ele é o ídolo e que com possibilidade de títulos e de aí sim esportivamente com esse rendimento vai estar na Copa do Mundo do ano que vem, jogar pela primeira vez uma Copa do Mundo e talvez a última oportunidade que ele vai ter, ele tem 28 anos, eu não sei se na próxima Copa com 32, 33 anos ele vai ter essa mesma oportunidade. E ser vendido, se for bem na seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo, vai vir proposta. O Gerson tem um salário muito bom, graças a ele, graças à competência dele, graças ao clube que ele joga, né? É um salário que a duração que tem vai resolver a vida financeira dele. Então, eu estou pensando assim, com o que o Gerson tem hoje, o que ele projeta ali para o futuro, aí você perguntou a sua opinião. Eu não iria vendo isso tudo e para onde é. Agora, não estou aqui emitindo crítica, eu não falei nada disso. Eu falei assim, Elzinho, no lugar dele, eu não iria. Porque eu acredito que o potencial que ele tem, e sendo titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, e ele está nesse elenco já há muito tempo, e mantendo esse nível, ele vai estar pelo menos no elenco para a Copa do Mundo, eu jogaria uma Copa do Mundo. Eu só saí vendido depois que eu fui campeão do mundo.
E tentei voltar para jogar uma outra Copa, hein? Abri mão de continuar lá no Japão para jogar uma próxima Copa. Não consegui, né? Cheguei a vir, estava no jogo com o Zé Elias, só que eu estava no banco e ele estava jogando no Maracanã contra a Argentina. E também não fui para a Copa, mas eu voltei para o Brasil para tentar jogar mais uma Copa do Mundo. Porque no Japão eu não estava tendo mais oportunidade. Então eu acho que o Gerson, se ele optar, é um direito que ele tem que ver na família, a parte financeira. Só que eu vendo o cenário todo e o que ele ganha, dá para fazer essa escolha de repente, esperar a Copa do Mundo e, de repente, ter uma transferência. Eu faria isso. É uma decisão bem pessoal, né? Olhando as perspectivas apresentadas por vocês, é uma decisão difícil, como o Ancelotti falou. A gente está falando muito de seleção